Muito bem, boa tarde, estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula, sendo que nós vamos agora iniciar uma nova disciplina que é Fundamentos de Missões. Nós tivemos 3 aulas sobre Fundamentos da Evangelização e falamos mais da evangelização local, no nosso bairro, na nossa cidade. E a partir de hoje nós vamos dar início a esses Fundamentos de Missões, vendo uma amplitude maior, uma amplitude mundial, apresentando aqui o desejo de Deus, que é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quero pedir desculpa aos irmãos, estamos com um problema técnico, nós não estamos podendo aqui apresentar os slides, mas esse slide será postado esta semana ainda. Nós já postamos o de Fundamentos da Evangelização, mas esse de Fundamentos de Missões não foi possível postarmos, mas terça-feira estaremos postando já, para que vocês possam ter acesso a esse slide. Mas já estamos com o conteúdo pronto, mas devido a esse problema técnico, não vai ser possível nós apresentarmos os slides. Eu peço desculpas a todos. Muito bem, nós queremos ler um texto para iniciarmos a nossa nova disciplina, Fundamentos de Missões, e eu quero ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, para nós introduzirmos a nossa disciplina. Atos 1:8, bem conhecido, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Embora a palavra missão ou missões não esteja implícita nesse texto, mas há uma grande missão aqui nesse texto, que é fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus seja conhecido em todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Jesus disse que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, depois Judéia e Samaria. Desculpe, não é depois, deixa eu melhorar isso aí. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque Jesus não disse primeiro Jerusalém, depois Judéia e depois Samaria, não. Ele disse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós podemos entender claramente que esse texto, ele nos mostra a grandeza, a amplitude do projeto de Deus, que é salvar a humanidade. Devemos deixar bem claro isso, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Nós vamos ler alguns textos que nos provam isso, não é? Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo de número 11, não é? É aquele texto bem conhecido, onde Paulo diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, graça é favor imerecido. O favor imerecido de Deus trouxe salvação a todos os homens. João 3,16, que é o texto áureo da nossa Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 de Timóteo 2:4 diz que esta é a vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Logo, há um projeto divino, há um plano divino de fazer com que o mundo seja alcançado através da mensagem do Evangelho. E, como já dissemos, essa missão é nossa, é tarefa da igreja, tarefa suprema da igreja, a evangelização. Tanto em Jerusalém, significa no nosso bairro, significa na nossa cidade, como em toda a Judéia e Samaria, o nosso estado, o nosso país e até os confins da terra. É claro que nós devemos entender isso, que nem todos os crentes, nem todo cristão recebeu o chamado para fazer missões transculturais. Essa é a verdade. Nem todos vão atravessar as fronteiras, nem todos irão fazer missões transculturais literalmente, mas todos nós podemos fazer algo em prol da obra missionária. Primeiro, porque é uma ordem do Senhor Jesus fazer discípulos de todas as nações. Segundo, porque nós somos frutos da obra missionária. Observe que essa missão começou onde? Em Jerusalém, lá no Oriente Médio.
e essa mensagem que começou lá em Jerusalém alcançou Judeia, alcançou Samaria e alcançou os confins da terra, que posso dizer assim, que é como se nós estivéssemos nos confins da terra. Tenham cuidado em casa de ver o globo terra e veja a distância que está entre o Oriente Médio, lá em Israel, lá em Jerusalém, e o Brasil. Eu posso dizer assim, é como se o Brasil fosse os confins da terra e nós fomos alcançados pelas redes do Evangelho, porque alguém se dispôs, alguém pagou o preço, alguém renunciou para poder vir pregar o Evangelho aqui no Brasil, né? É claro que quando os nossos missionários suecos chegaram lá em Belém do Pará, em 1910, Daniel Bego na Vingre, já existiam igrejas evangélicas, claro. Já existia algumas igrejas evangélicas, mas eles vieram trazer a mensagem pentecostal, que para dizer, não é, que cremos que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E em 1918 foi a vez do casal de missionários suecos, Joel Carlson e Signe Carlson, que vieram aqui para Recife, embora Adriano Nobre já tenha também pregado aqui desde 1916 aproximadamente, mas em 1918 chegou esse casal de missionários, Joel Carlson e Signe Carlson, vieram pregar o Evangelho e nós somos frutos da obra missionária. Fomos alcançados pela obra missionária. Os missionários suecos vieram, embora que tenham vindo mais especificamente dos Estados Unidos, mas eles tinham nacionalidade sueca, vieram da Suécia, vamos dizer assim, para pregar o Evangelho aqui. E agora, nós somos agora o celeiro missionário. Eu tive a oportunidade de participar há cerca de 20 anos atrás, 15 anos atrás aproximadamente, de muitas manhãs missionárias, e ouvi muitas vezes Deus falar através dos seus servos que o Brasil seria um celeiro de missionários. Hoje estamos vendo o cumprimento desta profecia. A igreja já tem missionários na África, pelo menos 3 países da África, que é a África do Sul, Johannesburg, também em Mar del Plata é Argentina, África do Sul, Guiné-Bissau e Moçambique, África do Sul, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos também nas Américas, no Peru e na Argentina, e já chegamos também na Europa, lá em Portugal. Então, há uma ordem de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, ser discípulo, né, fazer discípulo de todas as nações. Também o fato de sermos frutos da obra missionária, e hoje nós estamos engajados, estamos envolvidos com essa obra, fazemos parte de uma igreja missionária. Glória a Deus por isso. Eu me sinto privilegiado, porque a nossa igreja é uma igreja missionária e temos mais de 15 famílias que estão espalhadas pelo globo terra, em vários países, em continentes distintos, diferentes, pregando esse Evangelho. Então, falar de missões é falar daquilo que é prioridade da igreja, fazer a obra missionária, e nós vamos ver nessa lição, nessa disciplina, que embora que nós não tenhamos, porque nem todos temos a chamada transcultural, mas todos nós podemos de alguma forma contribuir e colaborar para a obra missionária. Nós vamos estar postando aí 2 livros para os irmãos. O primeiro é a Igreja Local em Missões, que é de onde nós vamos fazer a nossa atividade, onde nós vamos entender que a igreja local, a cada congregação, cada igreja pode colaborar, pode contribuir, pode fazer alguma coisa pela obra missionária. E vamos também deixar à disposição dos irmãos outro livro, que é Missões na Bíblia, que é de onde nós, digamos assim, extraímos essas primeiras aulas, a partir de hoje, as nossas primeiras aulas de Fundamento de Missões, que nós vamos entender que os fundamentos de missões não começam na grande comissão, mas começa lá no Antigo Testamento. Então eu espero que essa aula sirva de motivação para que nós possamos estar mais engajados, mais envolvidos na obra missionária. Sirva de despertamento para que nós possamos orar mais pela obra missionária, possamos contribuir mais pela obra missionária, para que o ID do Senhor Jesus possa se cumprir e o Senhor Jesus possa, através da igreja, né, cumprir esse projeto, essa proposta, que é fazer com que o Evangelho possa alcançar todas as nações. Nós temos uma pergunta que, na verdade, ela foi feita na aula anterior,
mas que diz respeito muito mais a missões transculturais do que a evangelização local. A pergunta do Paulo Salgueiro pergunta: quais serão os últimos povos a serem alcançados? Tem um aluno, não? O nome do aluno? Não tem. Bem, nós não sabemos o aluno, mas lá de Salgueiro eu quero enviar uma saudação aos nossos irmãos aí da cidade de Salgueiro, ao evangelista Ednaldo e os demais. Meus irmãos, não é possível nós dizermos necessariamente qual é o último povo, a última nação. Não é possível dizermos isso. Isso é muito relativo, porque hoje o maior desafio missionário que nós temos hoje é o mundo islâmico. Não existe desafio maior. Os irmãos sabem disso, que o Islã, o povo muçulmano, ele faz, digamos assim, um trabalho diferente das demais religiões. Eles fazem uso da força. Uma pessoa hoje que abandona o Islã, ela pode morrer. Os seus próprios familiares podem entregá-lo para que ele seja morto. É o que ele chama de jihad, que é a guerra santa. Então, há um problema espiritual muito grande no mundo hoje, e eu diria que o maior desafio da igreja hoje é o mundo islâmico. Os países que nós chamamos que estão ali na janela 1040, que abrange tanto parte da África como parte da Ásia, são os países menos alcançados. São os países chamados de cortinas de ferro, onde não se pode pregar o evangelho. Se você entrar no site Missões Portas Abertas, se você nunca entrou, faça isso. Acesse esse portal, Missões Portas Abertas. Nós vamos ver testemunhos de pessoas que ainda hoje sofrem, morrem, são perseguidas, são presas por amor a Cristo, por amor à causa do Mestre. Então eu diria que esse é o nosso maior desafio hoje da igreja, é o mundo islâmico, são os muçulmanos. Mas não é possível dizer necessariamente qual é o último povo que será alcançado. Muito bem, mas na nossa aula hoje, como fundamentos de missões, em primeiro lugar nós devemos entender o significado, definir o que é a palavra missão. Então, na verdade, a palavra missão vem do latim missione, e ela pode significar uma missão, uma tarefa, um mandado, uma obrigação, que é a tarefa, a missão de enviar missionários. Essa palavra no grego corresponde a apostolé, que significa enviado, que é traduzido também por apóstolo. Então, missões, na prática, é o grande desafio da igreja de levar o evangelho a todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Há um texto que eu gosto de ler, que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 9, é um cântico celestial que diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então Jesus morreu pela humanidade, para salvar esses homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Mas para que essas tribos, essas línguas, esses povos e nações alcancem a sua salvação, é preciso que a igreja possa cumprir a sua missão, possa cumprir a sua tarefa. Então, nós podemos dizer, unindo agora as informações das duas disciplinas que estamos estudando, quando nós estudamos fundamentos da evangelização, estamos falando da evangelização local, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. E quando falamos de missões transculturais, nós estamos falando desse evangelho que geralmente é pregado a um povo de uma outra nação. Detalhe, nós podemos pregar dentro da nossa nação a um povo de outra cultura. Por exemplo, em algumas cidades do sertão do estado existem tribos indígenas, os irmãos sabem disso, e talvez tenha até algum polo que tenha talvez na sua cidade aí alguma tribo indígena. Então é um povo de uma outra cultura diferente. Isso é uma missão transcultural, é evangelizar para um povo de outra cultura, de uma cultura diferente. Mas que geralmente missões diz respeito à evangelização transcultural, fora do nosso país, onde geralmente os desafios são maiores. Nós fomos alcançados pela obra missionária, já falamos sobre isso, e desde 1981 estamos também fazendo missões. O nosso pastor Ailton foi o primeiro missionário enviado por essa igreja, foi o pioneiro deste trabalho lá na Argentina.
Graças a Deus, hoje já temos pelo menos 7 famílias de missionários lá na Argentina fazendo a obra de Deus em províncias diferentes. A maioria estão na província de Buenos Aires, mas existem ainda outras províncias que lá na Argentina, estado chama-se província, outras províncias que estão sendo alcançadas. Como já falamos, já chegamos na Europa, a porta já se abriu para a Europa, já chegamos em Portugal. O missionário Jadilson foi o primeiro missionário enviado por essa igreja para Portugal. Ele já voltou, já está de volta com a sua família, mas temos ali o missionário Gilberto Diniz com a sua família, que está dando continuidade a esta obra, e cremos nisso, que através desta obra que teve início lá em Portugal, que as portas vai se abrir para a Europa, e quem sabe dentro de poucos anos a Alemanha e outros países da Europa estejam também sendo alcançados, Espanha, Alemanha e outros países sejam alcançados também pela mensagem do Evangelho. Lá na África, já falamos, já estamos em 3 países e cremos que Deus há de despertar ainda mais essa igreja que é missionária. O coração do nosso pastor é um coração missionário. Todos os anos, quando estamos na Escola Bíblica de Obreiros, que vem os missionários aqui para participar da Escola Bíblica de Obreiros, nós vemos nosso pastor chorando ali no púlpito, quando temos aquele culto de missões, os missionários com as suas famílias aqui na nossa igreja. É uma alegria grande recebê-los quando eles voltam para cá, e nós somos uma igreja missionária e Deus conta com cada um de nós para que nós possamos de alguma forma colaborar nessa tarefa, nessa missão de fazer com que o Evangelho de Jesus seja conhecido em todo o mundo. Não deixem de ler esse livro que nós vamos postar para vocês, A Igreja Local em Missões, de Edson Queiroz, porque ele vai falar sobre isso, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Então, missão, que vem do latim missione, do grego apostolé, significa ação, tarefa, ordem, mandado. Fala da grande tarefa, da grande responsabilidade da igreja de fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus seja conhecido nos 4 cantos da terra. Agora, antes de nós falarmos sobre a grande comissão, ou seja, os textos do Novo Testamento que deixam bem claro o projeto de Deus para a salvação da humanidade, nós vamos falar hoje sobre os fundamentos de missões. E nós vamos entender que os fundamentos de missões já estão lá no Antigo Testamento, começando no livro de Gênesis. Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, para juntos lermos capítulo 12 de Gênesis, esse texto tão conhecido que é a ocasião do chamado de Abrão, onde o Senhor lhe faz 4 exigências e 7 promessas, né? Então, Deus disse assim, disse a Abrão, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. São 4 exigências. Mas observe que existem 7 promessas. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir desse texto, quando nem havia ainda, digamos assim, o povo hebreu, quando não havia ainda a nação de Israel, quando não havia ainda o povo judeu, porque Abrão foi chamado para dar início a essa grande nação, a esse grande povo, a esta multidão de nações, como Deus lhe prometeu. Mas há uma promessa aqui que Deus fez a Abrão e a sua descendência. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é claro que está implícito aqui o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Por que foi que Deus disse a Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Como é que a família de Abraão poderia abençoar todas as famílias da terra? A resposta está em Mateus capítulo 1. Diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus veio ao mundo através dessa semente, dessa descendência de Abraão. Então nós vamos perceber aqui que já havia, desde o livro de Gênesis, esse projeto de Deus de salvar a humanidade, de fazer com que todos os povos conhecessem ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17,
é aquela ocasião que Davi vai lutar com o gigante Golias. E talvez você pergunte o que é que isso tem a ver com obra missionária. O que é que isso tem a ver com missões transculturais? Eu estou falando sobre as bases bíblicas de missões. Eu estou falando sobre textos desde o Antigo Testamento que mostra bem claro que o projeto de Deus não visava apenas um povo, uma tribo e uma nação, não. E sim todos os povos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 46, diz assim: são palavras de Davi ao gigante Golias. Davi, sem perceber, profetizou aqui. Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Aí você vai perguntar, cadê missões aí? Olha aqui. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então observe aqui que isso está demonstrando claramente o projeto de Deus. Inclusive, é bom lembrarmos isso. O projeto de Deus chamar a nação de Israel é para que Israel fosse a sua propriedade peculiar. É para que através de Israel Deus fosse conhecido. Então, Davi diz isso aqui: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos voltar lá para o livro do Êxodo. Falando de base bíblica de lição, temos que ler a Bíblia, não é? Livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, onde Deus diz aqui que de todas as nações, de todos os povos, Deus escolheu a nação de Israel para ser a sua propriedade peculiar. E nós entendemos que existe pelo menos 3 grandes propósitos aqui de Deus escolher a nação de Israel. Primeiro propósito é fazer-se conhecido no mundo. Como Deus se fez conhecido lá em Nínive, lá na Síria, através de Jonas. Como Deus se fez conhecido lá na Babilônia, através de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. Enfim, através do povo hebreu, do povo de Deus. Como se fez conhecido lá no Egito, através de Moisés, através de José, através de Jacó. Enfim, Deus chamou Abrão e a sua descendência, não é? E fez desse povo uma nação, primeiro para se revelar, segundo para nos dar a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita por judeus com raríssimas exceções. Parece-me que só Lucas é estrangeiro, é gentio, mas os demais escritores da Bíblia são judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que Paulo pergunta na carta aos Romanos: qual é, pois, a vantagem do judeu? Toda, porque primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas. E em terceiro lugar, o maior propósito de Deus para o povo de Israel era enviar o Messias, enviar Jesus. Por isso que Gálatas 4:4 diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós vamos entender claramente que Jesus veio ao mundo através da semente de Israel. Então, Deus tinha um propósito de fazer-se conhecido no mundo, e ele iria se fazer conhecido através de quem? Através do povo hebreu, do povo de Israel. Então, nós vimos aqui que Davi profetizou, disse assim: todos os povos saberão que há Deus em Israel. Também o seu filho Salomão falou acerca disso, lá na dedicação do templo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo de número 43, na dedicação do templo, lá em Jerusalém, Salomão diz assim: ouve tu nos céus. Essa é a oração de Salomão, na dedicação do templo. Assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que, observe a missão aqui, todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre essa casa que te tenho edificado. Então veja que está claro aqui que o projeto de Deus eu não vou dizer eu vou dizer é ser conhecido no mundo inteiro. Esse texto deixa bem claro: a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Veja que coisa interessante. Através deste povo,
através da construção desse templo, vieram pessoas de outras terras. A rainha de Sabá foi conhecer a sabedoria de Salomão. Muitos povos, muitas nações tiveram acesso, tiveram conhecimento do Deus de Israel através desse templo. Mas não para por aí. Eu disse aqui que através de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome de Deus foi conhecido lá em Babilônia. Mas não só isso. Há algo muito interessante no livro de Daniel. Estes são alguns. No livro Missões na Bíblia, os irmãos vão encontrar ainda muitas outras referências de textos do Antigo Testamento que mostram claramente o projeto, o desejo de Deus, que é fazer-se conhecido em todo o mundo. Mas vamos ver no livro de Daniel, que são 2 textos bem conhecidos, onde Deus aproveita as circunstâncias. Esse Deus que torna o mal em bem, onde Deus se utiliza de algumas circunstâncias para fazer com que o seu nome seja conhecido aos povos daquela época. Veja aí, por gentileza, na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 28 a 30. Temos pergunta, né? É uma dúvida do aluno Edson, do Paulo Ribeirão. Certo. Ele gostaria de saber se este assunto está ministrado, está no material que será postado. Sim, está sim. Agora eu quero deixar bem claro o seguinte: nós vamos, os slides, tá certo? Está no material sim, onde nós vamos tratar um ponto específico sobre bases bíblicas de missões. Aí nós vamos colocar base bíblica de missão no Pentateuco, base bíblica de missões nos livros históricos, base bíblica de missões nos livros poéticos, base bíblica de missões nos livros proféticos. Sim, agora é claro que no livro Missões na Bíblia vai estar mais abrangente. Então você vai ter os textos lá nos slides, mas vai ter também o livro para você fazer uma consulta mais detalhada, ok? Mas falando do livro de Daniel, depois daquela provação de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela questão onde eles foram jogados na fornalha de fogo e o rei viu 4 homens, depois o rei assina um decreto. Depois da aprovação sempre vem a bênção, não é assim? Veja capítulo 3, versículo 28 a 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Veja que coisa interessante. Então, através daquela provação de Sadraque, Mesaque e Abednego, através daquele teste, foi assinado um decreto, onde estava sendo proibido de blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Há ainda no livro de Daniel outro texto bastante interessante, que é o capítulo 6, aquela ocasião em que o rei, ele quis colocar Daniel sobre todo o reino, né? Havia 3 príncipes, 120 presidentes, e ele queria colocar Daniel acima ainda desses príncipes e presidentes. E aí os inimigos de Daniel foram vasculhar sua vida, procurar um defeito para acusá-lo. Por inveja, não acharam nada e descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí fizeram com que o rei assinasse um decreto dizendo que se alguém fizesse algum pedido durante 30 dias a outro Deus, outro ser, ele seria morto, seria jogado na cova dos leões. Daniel soube da escritura, não deixou de orar, continuou orando 3 vezes ao dia, foi jogado lá na cova dos leões. Deus mandou o anjo livrou a Daniel. E aí de manhã o rei diz assim: Daniel, dá-se-te o caso em que o Deus a quem tu constantemente serves poderia ter te livrado da boca dos leões? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu constantemente sirvo enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão. O que é que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Capítulo 6 agora, versículos 26
versículo 26 em diante. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então veja que depois dessa provação que Daniel enfrentou, agora foi assinado um decreto que todos os povos, nações e gentes que moram em toda a terra, diz o versículo 25, deveriam conhecer o Deus de Daniel. Então, isso mostra bem claro que, é claro, irmãos, eu devo entender isso, que não está aqui ainda a tarefa da evangelização, porque tarefa da evangelização é no Novo Testamento. Mas está aqui implícito o projeto de Deus revelar-se ao mundo, fazer-se conhecido ao mundo, fazer com que todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações possam servi-lo, né? Nós poderíamos ainda citar alguns salmos. O livro dos Salmos está repleto também de textos. Deixa eu localizar aqui, nos Salmos, por exemplo, vamos ver alguns salmos onde todos os povos, todas as nações são convidados a louvar a Deus. Salmo de número 22, Salmo de número 22, os versos 27 e 28, diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. É claro que isso aqui é profético, fala do reino messiânico que vai ser implantado no futuro, mas veja aqui que está muito claro o versículo 27, o verso 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. No Salmo de número 100, que é um salmo bem conhecido, onde nós sempre lemos ele nos cultos de louvor e de adoração, Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então todos os moradores da terra devem celebrar com júbilo ao Senhor. Salmo de número 2, observe que fala da rebelião das nações e da vitória do Messias. Mas eu quero ler mais especificamente o verso de número 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. É um salmo messiânico, fala acerca do Messias. O salmo de número 46, que também falam dos povos, falam das nações. Existem muitos salmos que, né, Salmo 46, verso de número 8, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Embora não fale aqui necessariamente desse projeto de Deus, mas, enfim, são textos que deixam bem claro que o projeto de Deus, a vontade de Deus, é que todos os homens possam ser salvos, vir o conhecimento da verdade. A missão de Israel no Antigo Testamento, inclusive o livro Missões da Bíblia, ele vai tratar um capítulo sobre isso, que uma das missões de Israel era fazer com que Deus fosse conhecido, era fazer com que o nome do Jeová fosse anunciado em toda a terra. Isso mostra bem claro, são alguns dos muitos textos bíblicos que mostra, desde o livro de Gênesis, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. Lemos nesses 4 grupos de textos aí, textos específicos que mostram bem claro o projeto de Deus, fazer com que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Mas não resta dúvida que é nas páginas do Novo Testamento, e aí nós vamos ter um capítulo também específico sobre fundamentos de missões no Novo Testamento, é nas páginas do Novo Testamento que isso está mais claro, que isso está mais evidente. E eu gostaria de fazer uma síntese aqui do livro dos Atos, que é o primeiro livro, que é o livro histórico, do Novo Testamento, tomando por base Atos
1 e 8, que foi o texto que nós lemos no início da nossa aula. Atos 1 e 8, que é esse texto bem conhecido, onde nós vamos ver aqui que depois da morte e ressurreição de Cristo, aí a igreja recebe essa missão, recebe essa incumbência de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido nos 4 cantos da terra. Então nós vamos observar aí que Atos 1 e 8 fala de 4 regiões distintas. E ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, como falamos simbolicamente, representa nosso bairro, nossa cidade, nosso país e o mundo inteiro, né? Então, havia uma missão para os discípulos, havia uma missão para a igreja, mas Jesus sabia muito bem que eles não poderiam cumprir essa missão sem que recebessem do alto uma ajuda sobrenatural, uma ajuda divina. Devido às perseguições, devido ao poderio romano que predominava na época, que tornou-se um aliado forte à liderança judaica, que foram os principais opositores da igreja nos primeiros séculos. Primeiro, os judeus, né, a liderança judaica religiosa, e depois o Império Romano. Jesus sabia muito bem que se não fosse uma ajuda divina, sobrenatural, eles não iriam cumprir a missão. Por isso Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então havia uma ordem, pregar o evangelho a toda criatura. Havia uma missão. Qual era a missão? Pregar o evangelho a todos os povos, mas para isso eles teriam que esperar o revestimento de poder. Então o que acontece? Quando chega no capítulo 2 de Atos, Deus usa uma estratégia. Deus é estrategista, não é? Estratégico é melhor se dizer isso. Deus é estratégico. Deus usa uma estratégia, faz com que os povos de várias nações venham para Jerusalém. Que coisa interessante, o batismo com o Espírito Santo poderia vir sobre aquele grupo de irmãos quando eles estivessem a sós. Mas veja que Jesus mandou ele para os cenáculos, havia ali um grupo de aproximadamente 120 irmãos, e o Espírito Santo é derramado sobre eles exatamente no dia de Pentecostes, quando vieram pessoas de vários povos, de várias nações, claro, judeus, que vieram para Jerusalém para adoração. Então o Espírito Santo desce sobre eles ali. Eles são revestidos de poder. Eles recebem uma ajuda divina, sobrenatural, um poder, uma graça, uma unção para pregar o evangelho. O maior exemplo disso é Pedro, que antes do revestimento de poder mentiu, negou Jesus, disse que não conhecia, que não esteve com ele, jurou que não conhecia, mas depois do Pentecostes, o que é que acontece? Pedro se coloca de pé e diz lá no capítulo 2 de Atos: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele profetiza, né, ou seja, cita a profecia de Joel, Joel 22, Joel 2, 28 e 29, e pregou, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Detalhes: muitas dessas pessoas voltaram para a sua terra já anunciando o evangelho. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta a Roma ou aos romanos, Paulo nunca tinha ido em Roma, ele externa o desejo de Roma, mas quando Paulo escreve a carta, ele não tinha ido lá ainda. Ele não foi o fundador da igreja de Roma. E possivelmente, tudo leva a crer que os fundadores da igreja de Roma foram exatamente aqueles que foram para Jerusalém no dia de Pentecostes. Eles foram celebrar a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles voltaram já cheios do poder de Deus e começaram a pregar o evangelho. Mas havia um problema que precisava ser resolvido entre os judeus. Os judeus tiveram dificuldade de entender essa abrangência, esta amplitude do projeto de Deus. Veja que mesmo que nós tenhamos citado vários textos do Antigo Testamento, nós lemos aqui Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, nós lemos 1 Samuel 17, 46, nós lemos 1 Reis 8, 43, vários salmos. Mesmo diante de tantas evidências, os judeus acharam que a salvação era só para eles. Então eles começaram a pregar o evangelho e
A Bíblia vai dizer que se converteram quase 3.000 no dia de Pentecostes. Depois da cura do coxo, no capítulo 3, o número foi para quase 5.000. Depois, Lucas disse que a multidão dos que cria crescia cada vez mais. Perdeu a conta, não dá para contar mais. Mas o que acontece? Eles estavam presos em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28, diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, Jerusalém foi alcançada. Lembra disso? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém foi alcançada. Mas faltava Judéia, Samaria, confins da terra. Então o que é que acontece? Veio a perseguição. Eu vejo a perseguição como uma arma diabólica, como instrumento do diabo, para perseguir os crentes, para proibi-los de pregar o evangelho. Mas Deus permitiu que os cristãos fossem perseguidos. Para quê? Para eles saírem de Jerusalém. Compare aí, anote e depois compare esses dois textos. Atos 1:8 com Atos 8:1. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 8:1 diz assim: e sucedeu, por causa da morte de Estevão, que fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Veja que coisa interessante. Já que eles não queriam ir para a Judéia e Samaria, veio a perseguição. E a perseguição obrigou-lhes, forçou-lhes a sair de Jerusalém. E aí que eles começam a pregar o evangelho na Judéia e Samaria. E aí quando nós começamos a ler Atos, aí nós vamos ver capítulo 8, esse capítulo belíssimo do livro dos Atos, que Filipe desce a Samaria. Lucas diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Depois Filipe vai e prega para o eunuco, o mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, e tudo nos leva a crer que depois que o eunuco foi batizado, foi também o missionário lá para a Etiópia, lá para o seu povo, lá para a sua terra. Aí, observe, o evangelho chegou em Jerusalém, através da perseguição, conforme Atos 8:1, alcançou Judéia e Samaria, mas faltava o quê? Confins da terra. E aí que entra Atos 9. O que é Atos 9? Chamada de Saulo, conversão de Saulo. Aquele homem que era fariseu, zeloso pela lei de Deus. Aquele homem que intentou exterminar o cristianismo. É bom lembrarmos isso. Saulo, na sua cegueira espiritual, Saulo não compreendeu o projeto de Deus. Ele não entendeu que a lei era transitória. Não compreendeu que o cristianismo era um projeto de Deus. Na mente de Saulo, o corpo de Jesus havia sido roubado e haviam mentido. As pessoas, os discípulos, estavam mentindo, dizendo que Jesus havia ressuscitado. E aí ele, com aquela fúria, pede autorização, sai de cidade em cidade, perseguindo os cristãos, querendo exterminar o cristianismo. E o que acontece? Quando ele vai em direção a Damasco, um resplendor de luz mais forte do que o sol do meio-dia lhe cercou, caiu por terra cego, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és, Senhor? Porque poderia ser Deus, poderia ser um anjo, poderia ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Ele nunca imaginou que seria Jesus, porque na mente de Saulo, Jesus estava morto. Mas a voz diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Entra na cidade, e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus disse: entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E aí ele entrou cego, trêmulo, né? Aquele homem que pensava entrar ali cheio de autoridade, de soberba, de orgulho, como sendo uma autoridade para levar os cristãos presos, entrou cego, trêmulo, né? Agora de cabisbaixo, sendo conduzido pelos homens. É o único exemplo na Bíblia de alguém que depois da conversão ficou cego. É o único exemplo.
como é que pode? A pessoa, depois que a crente ficou cego, ficou 3 dias. Para quê? Para que ele pudesse refletir. É claro que existe outro exemplo, que o próprio Paulo disse assim: tu ficarás cego, que aquele Bar Jesus que estava querendo impedir que Paulo pregasse para o procônsul Sérgio Paulo, né? Mas eu estou me dizendo, depois da conversão, é a única pessoa que ficou cego depois da conversão biblicamente. Mas voltando ao exemplo de Saulo, ele entrou na cidade e Jesus falou com quem? Jesus falou com Ananias. Ananias, sim, Senhor, vai lá na rua direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, que ele está orando. E aí Ananias, Senhor, eu ouvi falar desse homem. Esse homem está aqui com autorização para perseguir os cristãos, para levar presos a Jerusalém. Aí Jesus disse assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, mandou para que eu viesse orar por ti, para que você receba a vista e seja cheio do Espírito Santo. Dali em diante, o perseguidor tornou-se perseguido, pregador do Evangelho. Alguém já disse que depois de Jesus foi o maior homem que esse mundo já conheceu, que ninguém trouxe mais benefícios ao Evangelho do que o apóstolo Paulo. Escreveu pelo menos 13 epístolas, foi um grande missionário, 3 viagens missionárias, um fundador de igreja, treinou novos obreiros, ensinou as doutrinas da fé cristã, enfim, fez muitos milagres. Realmente é um grande exemplo a ser seguido, a ser imitado, que é o apóstolo Paulo. Mas, sem fugir do foco missões, vamos voltar para Atos 1 e 8. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então Jerusalém foi alcançado, Atos 5 e 28. Judeia e Samaria foi alcançado. Que capítulo? Capítulo 8 do livro de Atos, quando veio a perseguição e os discípulos saíram pelas terras da Judeia e Samaria, saíram pregando. Capítulo 9 começa as missões transculturais. Então nós vamos perceber que Saulo começa a pregar o Evangelho. A princípio, o desejo de Paulo era pregar para os judeus. Paulo ia para as sinagogas, Paulo começava a pregar pelas escrituras que Jesus era o Cristo, mas ele foi rejeitado. E como ele foi rejeitado, aí ele partiu para os gentios. E aí, depois, capítulo 11, ele é chamado para estar assessorando Barnabé lá na igreja de Antioquia. Ele passa lá um período de tempo, todo um ano, ensinando a palavra de Deus. E no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz assim: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. É aí que começa a história das missões transculturais. Capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo ele realizou 4 viagens. Mas a 4ª viagem, que foi a viagem a Roma, capítulo 27 e 28 de Atos, ele foi como prisioneiro. Então não foi necessariamente uma viagem missionária, embora que Paulo ganhou toda a tripulação para Cristo, né? É interessante. Mas nessas 3 viagens missionárias que Paulo fez, Paulo evangelizou pelo mundo e para o mundo da sua época. Não é? Aquele obreiro incansável que saía de cidade em cidade, em umas foi preso, outras foi açoitado, não é? Mas nunca negou-se de falar de Cristo, de pregar o Evangelho. E aí, irmãos, desde esse primeiro século da era cristã, onde o apóstolo Paulo ele pôde evangelizar o mundo da sua época, não sozinho, claro, com os seus companheiros, com Timóteo, com Silas, com Tito, com o próprio Lucas, que foi também testemunho ocular dessas viagens, que começa a história das missões nas páginas da Bíblia. E de lá para cá o Espírito Santo nunca deixou de chamar, nunca deixou de preparar, nunca deixou de enviar pessoas capacitadas para pregar o Evangelho, para levar a mensagem do Evangelho. Claro que quando nós estudamos a história da igreja, os 7 períodos da história da igreja, vocês estudaram isso quando vocês estudaram com o professor Alessandro há 2 anos atrás, quase 2 anos, não é? No início do curso, os fundamentos históricos e teológicos da Assembleia de Deus, vocês estudaram que a história da igreja pode ser dividida em 7 períodos, que é a igreja apostólica, igreja perseguida, igreja imperial, igreja reformada,
desculpe, vou ver se eu me lembro, né? Igreja apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada, moderna e pós-moderna. É claro que nesses 7 períodos da história da igreja, houve altos e baixos. Houve épocas, houve períodos em que a igreja passou por um esfriamento, em que a igreja se dividiu, não é? Oriente e Ocidente, cristãos e católicos, houve várias divisões que eu não vou entrar nessa área porque não é minha área, é história, e também o nosso foco hoje é missões. Mas onde é que eu quero chegar? É que houve períodos em que o envio de missionários foi menor. Houve períodos em que o envio de missionários foi maior. O período de grandes avivamentos, no que diz respeito às missões transculturais, foi no século XVIII, século XIX, né? A história dos grandes avivamentos. Poderíamos falar do avivamento que veio sobre os Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa, onde muitos missionários foram enviados. Inclusive, foi exatamente nessa época, 1910, que o Brasil também foi alcançado por esse grande avivamento que enviou missionários a todo o mundo. E hoje, 20 séculos depois, quase 2.000 anos de história, nós podemos entender que o mesmo Senhor Jesus, que lá no passado chamou a Paulo para uma missão transcultural, chamou a Pedro também para pregar aos judeus e Paulo para pregar aos gentios, é o mesmo Senhor Jesus que hoje continua chamando, continua preparando, continua vocacionando pessoas para fazer missões transculturais. Não sei se temos perguntas. Temos sim, mas antes eu quero lembrar aos monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. A pergunta é do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Nossos missionários vindo da Suécia, um país de clima predominante frio, usavam roupas como paletó e gravata, bastante adequado para lá. O nosso uso destas roupas nos cultos deve-se a essa influência? Se assim for, então eles nos tornaram um pouco europeus, não concorda? Eu não posso discordar do senhor, né? Não posso discordar disso porque essa é a verdade. Existem questões que elas são naturais. É uma questão natural. Por exemplo, há uma tendência natural de nós imitarmos os nossos mestres, os nossos professores, os nossos líderes. Então, veja bem, não foi que os nossos missionários que vieram da Suécia tiveram o desejo de dizer assim, eu vou levar a cultura sueca para o Brasil. Não, eu acredito que eles não fizeram isso propositalmente, foi uma forma involuntária. E isso resultou sim numa cultura, ainda hoje, apesar de estarmos no país tropical e mesmo com calor, mas nós nos habituamos a usar paletó e gravata. Ou seja, foi uma coisa boa para nós. Isso tem ocorrido, eu já tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade, eu sou privilegiado. Eu estive na Argentina 2 vezes, eu passei 30 dias na Argentina, sendo que em 2006, 11 dias, 2009, 19 dias, então 30 dias. E nós vemos lá, mesmo sendo outro país, mas nós vemos lá assim, muita semelhança com a igreja em Recife. Então, quando os nossos missionários saem daqui, por exemplo, para qualquer país para levar o evangelho, ele não vai levar a cultura nordestina, ele não vai levar a cultura brasileira, ele não vai levar a cultura ou os usos e costumes necessariamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não é isso. Até porque a missão na África, principalmente em Moçambique, Guiné-Bissau, não tem necessariamente os mesmos usos e costumes nossos aqui, necessariamente. Principalmente questão de traje, de liturgia. Então, eu quero responder sua pergunta que é possível que sim, que nós herdamos essa cultura e ainda hoje usamos paletó e gravata. Agora, eu só entendo que isso não foi proposital. O pecado está quando isso é proposital, quando há uma implantação. Por exemplo, nós saímos daqui, vamos lá, um exemplo para qualquer país do mundo, sei lá, vamos pensar na África, e chegarmos naquela tribo e dizer que aquelas pessoas terão que usar paletó, terão que usar gravata, porque senão estão pecando. Claro que dentro das missões transculturais, nós vamos estudar melhor sobre isso quando nós estudarmos antropologia missionária. E aí a gente vai estudar melhor sobre as culturas, sobre a aculturação, transculturação. Então nós vamos estudar mais detalhadamente sobre isso. Mas o erro está quando há uma imposição. Mas isso às vezes ocorre naturalmente.
Temos mais uma pergunta do Polo Petrolina, do aluno Diego. Segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Este evangelho será pregado em algum lugar específico ou refere-se a cada pessoa individualmente? Irmão Diego, eu devo lhe dizer isso, que existem duas interpretações possíveis para esse texto. É uma pergunta que, quando a gente ensina missões, não tem como escapar dela, fugir dela. É muito comum essa pergunta. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. A primeira interpretação é que isso é literal. E Jesus estava dizendo assim, olha, enquanto o mundo inteiro não for evangelizado, não pode haver o fim de todas as coisas. Então, de acordo com essa interpretação, nós temos que avançar, pregar, porque senão Jesus não vem. Se a gente não ganhar os muçulmanos, se a gente não evangelizar os pais da janela 1040, Jesus não vem. Mas há uma outra interpretação que eu prefiro ficar com a segunda. A segunda interpretação está falando, dentro do seu contexto, é um princípio hermenêutico. Vamos analisar o contexto. Jesus estava se referindo ao evangelho do reino, porque o evangelho é um só, mas dependendo da época que ele foi pregado, ele pode ser chamado de evangelho da graça ou evangelho do reino. O evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho da graça. O evangelho do reino é aquele evangelho que será pregado nos 7 anos de tribulação. Então, durante os 7 anos de tribulação, esse evangelho do reino, esse sim, será pregado em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Que é exatamente quando Jesus vem, implanta o reino milenial, então chegou o fim dos impérios humanos. A partir de agora quem reina é Cristo. E aí não vai haver mais lugar para governo humano. Então, eu prefiro ficar com esse segundo grupo. E eu creio que Jesus pode vir hoje. Mesmo que os muçulmanos, mesmo que os pais da janela 1040 não tenham sido alcançados. Agora, é claro que eu devo entender isso, que enquanto Jesus não vem, porque isso está em 2 de Pedro 3:9, né? Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, enquanto Jesus não vem, vamos evangelizar. E aí, hoje nós temos WhatsApp, hoje nós temos Facebook, hoje nós temos internet, temos telefone, temos tantos meios de comunicação, né? Televisão, rádio, tantos meios de comunicação que facilita a mensagem do Evangelho. Além do poder de Deus que foi derramado desde o dia de Pentecostes, claro, né? Mas eu prefiro crer nessa segunda interpretação, que esse evangelho aí de Mateus 24:14 não é o evangelho da graça, e sim é o evangelho do reino milenial. Temos outra pergunta do Paulo Salgueiro. Existem centros de treinamento missionário em outros países? Quais? Existe centros missionários. Eu não sei, confesso que não sei. Se você entrar na internet e você lá no Google, você vai encontrar sim. Na nossa igreja, porque cada igreja tem um perfil, cada igreja tem uma característica diferente. Então, pelo menos na nossa igreja tem ocorrido assim, não é? Onde geralmente os nossos missionários são treinados, geralmente, na própria congregação. Muitas vezes, eles, antes de irem para a missão, tornam-se pastores, obreiros de filiais, são gestores de filiais, e vão pregar o evangelho e vão pastorear igrejas no estado, e depois é que são enviados. Nós não temos, pelo menos por enquanto, né? Nós temos na nossa igreja a nossa escola teológica, onde existe um preparo teológico, mas não necessariamente um preparo transcultural. Então, na nossa igreja, pelo menos não temos. Não é pecado, é claro que não é, mas pelo menos hoje nós não temos. Talvez no futuro, quem sabe, digo eu, não o Senhor, né? Pode ser que no futuro nós tenhamos uma escola de treinamentos mais específicos, mas pelo menos dentro da nossa realidade, os nossos obreiros são treinados na sua cidade, na sua congregação. Muitas vezes são enviados, geralmente ocorre isso, eles são obreiros, pastores de algum campo, e aí Deus fala com o pastor envia para fazer missões. Não deixa de ser um treinamento. Agora, claro que eles vão receber o treinamento mesmo na prática lá, quando são enviados. Mas tem dado certo, graças a Deus. Nós temos o trabalho da nossa igreja, que mais de 30 anos que já estamos com missionários, desde 1981,
Então essa igreja já está fazendo missões há mais de 30 anos, tem dado certo, e eu sei disso. Deus tem abençoado muito a igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Nós temos visto, eu sou privilegiado de poder ser funcionário do Templo Central, de trabalhar cooperando com o meu pastor aqui, tanto na STADEB como na Superintendência das Escolas Dominicais e na Rede Brasil de Comunicação. E eu sou privilegiado porque eu vejo o crescimento no sentido de construção de templo, no sentido de projetos de comunicação, no sentido de projetos sociais. Tenho visto o crescimento e eu sei que se Jesus não voltar logo, essa igreja há de ganhar muitas almas para o reino de Deus, e eu sei que muitas famílias serão enviadas ainda através dessa igreja, que é um celeiro de missionários. Temos outra pergunta do Paulo Ribeirão, do aluno Edson. O que pode levar um país que já passou por um grande avivamento, como Estados Unidos e outros, cair em descrenças? Muito boa pergunta, e muito propício o momento que o senhor me faz essa pergunta. E os avivamentos que ocorreram nos Estados Unidos, ocorreram na Europa, eles foram como ondas que vieram, mas não foram avivamentos permanentes, né? Eu poderia falar da própria nação de Israel. Que país, que nação vivenciou um avivamento maior do que Israel, Jerusalém. Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber isso, né? Que muitos milagres, prodígios, sinais, maravilhas, a graça de Deus, o evangelho sendo pregado, não é? Eu tive o privilégio de ir em Israel. O ano passado Deus me deu essa oportunidade de estar em Jerusalém, e duas coisas me trouxeram muita tristeza naquele país. Primeiro, de ver ali o grande número de muçulmanos, né? Do Islã, de pessoas, dos árabes, né? Pelos trajes nós percebemos isso. Eu fiquei triste de ver isso. Por exemplo, ao lado do Muro das Lamentações está uma mesquita muçulmana. Eu fiquei triste em saber disso, que a religião de Maomé é muito mais recente do que o cristianismo, e eu vi os muçulmanos lá, os árabes, fiquei triste. Fiquei triste com o catolicismo, que também é predominante lá. Cada lugar daquele onde, por dedução, acreditamos, sabemos que Jesus viveu ali naquela terra, mas não podemos ir ao certo. Aqui foi o nascimento, aqui foi a sepultura, não podemos ir ao certo, exatamente local, geograficamente, né? Mas pelo menos aqueles lugares ali onde possivelmente é a casa de Pedro, possivelmente onde Jesus, em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, enfim, há uma igreja católica, né? Existem muitas peregrinações de católicos, e nós sabemos disso, que o catolicismo é um desvio da doutrina de Cristo. A gente sabe disso, com muito respeito aos católicos. Mas Jesus não ensinou rezar, não ensinou rezar pelos mortos, não ensinou as doutrinas da Igreja Católica. Mas, voltando para a sua pergunta, desculpe se eu arrodeei para respondê-la. Então, o que foi que houve em Israel? O que foi que houve com os Estados Unidos? O que foi que houve com a Europa, que foi berço de grandes avivamentos, que foi onde Paulo evangelizou a Europa? O que foi que houve? Na realidade, foram avivamentos que não foram constantes, não foram permanentes. Ou seja, vários fatores contribuíram. Eu poderia dizer que houve a influência de outras religiões. Eu poderia dizer que a questão econômica influenciou bastante. Não é? Quando veio o progresso, quando veio o dinheiro, quando veio a modernidade, isso trouxe sequelas. Inclusive, eu disse que a sua pergunta é oportuna, porque eu confesso que do fundo do meu coração, eu tenho uma preocupação com Pernambuco. Eu posso dizer isso, nós fazemos parte de uma igreja pentecostal, missionária, avivada, eu não tenho dúvidas disso. Nosso pastor presidente esteve conosco no segundo sábado desse mês, do mês de agosto, né? Do mês de agosto, na reunião dos dirigentes, foi no quarto sábado, na reunião dos dirigentes de escolas dominicais em Recife, na superintendência, lá no Recife Templo Central. E ele falou isso, que conversando com alguns pastores que sempre vêm a Recife e às vezes pregam aqui na Escola Bíblica de Obreiros, eles disseram que estão acostumados a pregar em igrejas no mundo inteiro, mas há um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande quando ele
vem pregar em Recife porque quando cita um texto, ele ouve o barulho das páginas, os crentes abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, conferindo a Bíblia. Então, é notório, é visível que nós fazemos parte de uma igreja avivada. A nossa igreja ama a oração, a nossa igreja ora, a nossa igreja ama a evangelização, a nossa igreja evangeliza, a nossa igreja ama a doutrina, o ensino da palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra de Deus na escola dominical, no culto de doutrina. A nossa igreja ama as missões transculturais, nós temos várias famílias fazendo missões, e a nossa igreja ama o projeto social. A nossa igreja faz obra social. Aqui o Projeto Samuel tem sido uma bênção para o estado de Pernambuco, para a cidade de Recife, para muitos lugares pobres aqui. Mas eu tenho uma preocupação com o nosso estado. Nos últimos anos tem vindo muitas indústrias, muitas empresas, muitas fábricas para o Pernambuco. Isso é um ponto positivo, favorável. Mas em contrapartida, a modernidade, a tecnologia, os recursos financeiros trazem uma frieza espiritual. Por exemplo, se eu for fazer uma análise de como eram, por exemplo, o ciclo de oração há 5 anos atrás, eu tenho que ser sincero em dizer, não é a mesma coisa. Se eu for fazer uma pesquisa do que era a escola dominical há 5 anos atrás, hoje não é a mesma coisa. O número caiu. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando, estudando sábado, domingo, que não tem mais aquele tempo. Então, a sua pergunta foi essa: o que leva um país que foi tão avivado a ter uma frieza espiritual? Vários fatores. Influência de outras religiões, a modernidade, a tecnologia, dinheiro, o capitalismo traz problemas, e são fatores que são relevantes, que podem trazer essa frieza espiritual. Muito bem, temos perguntas? Não. Então, meus queridos, amados irmãos em Cristo, nosso objetivo hoje foi esse, foi falar sobre missões, foi falar sobre os fundamentos de missões. Vimos os fundamentos de missões desde o Antigo Testamento, vimos vários textos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós também vimos aí, pelo menos esse texto de Atos 1:8, mas poderíamos citar vários outros textos da grande comissão, Marcos 16:15, Mateus 28:19, Romanos 10:13-17, enfim, são textos da grande comissão. E eu quero concluir a aula hoje, antes de passar a atividade para vocês, mais uma vez lembrando que na próxima terça-feira vocês já terão com esse material disponível aí. Nós tivemos um probleminha hoje técnico, vocês não tiveram nem acesso aqui aos slides, foi um probleminha técnico, os irmãos desculpem, mas em João 20:21, desculpe, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, o Pai, próxima aula 27 de setembro, será a nossa próxima aula. Nós teremos mais 2 aulas de missões, 27 de setembro. Então, João 20:21, disse Jesus: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, o Pai enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. E aí, irmãos, nós temos que nos conscientizar disso, que quando falamos de missões, fundamentos de missões transculturais, nós devemos entender que não foi só para o primeiro século, não foi só para os primeiros apóstolos, mas missões transculturais ainda hoje continuam. A atividade que eu vou postá-la na terça-feira, mas eu quero já antecipar e explicar para vocês sobre a nossa atividade qual é. Vocês vão ler o livro A Igreja Local e Missões. Nós vamos postar também para que vocês possam ter acesso, e vocês vão responder a seguinte pergunta: como a minha igreja pode colaborar com a obra missionária? Então, lendo esse livro, vocês vão ver como é que a igreja local pode colaborar, pode contribuir, porque há ainda pessoas que pensam que só se faz missão transcultural quando a pessoa é enviado, mas não. Mesmo estando no Brasil, mesmo estando na nossa cidade, na nossa congregação, nós podemos fazer algo por missões transculturais. E aí eu posso dar algumas dicas que vocês já sabem, né? Nós podemos orar pela obra missionária, orar pelos países onde temos missionários, orar pelos países onde os missionários não podem entrar, para que Deus quebre as cortinas de ferro e permita a igreja entrar. Além disso, nós podemos contribuir
quanto mais nós contribuirmos, quanto mais nós investirmos financeiramente na missão transcultural, maior probabilidade dessa igreja enviar missionários. Então nós devemos orar e devemos agir também, porque não adianta nós apenas estarmos orando. Deus manda, porque o nosso pastor, a nossa igreja é extremamente responsável. Eu tive a oportunidade, como disse, de estar 2 vezes na Argentina, de conhecer um pouco da obra missionária. Tive a oportunidade de conversar, de dialogar com muitos missionários da nossa igreja, alguns que foram e voltaram, com o pastor Valdemir Farias, que está cooperando com o pastor lá em Petrolina, o pastor Gerson Gira, que está cooperando com o nosso pastor lá em Petrolândia, e outros obreiros, pastor Walter Rabelo, que está aqui em Recife, o pastor Gilberto Diniz, que veio da Argentina, mas já foi enviado para Portugal, o pastor Heraldo Clementino Vera Cruz, que já fez missão lá no Timor-Leste, e pastor Paulo Soares, evangelista Paulo Soares, que chegou recentemente da África do Sul, evangelista Sóstenes, que trabalhamos juntos, que já esteve na África, sendo filho de missionário e também sendo missionário em Johannesburg, e como filho de missionário lá em Moçambique. Enfim, tive a oportunidade de conversar com esses missionários e posso dizer isso com conhecimento de causa. O nosso pastor, a nossa igreja são extremamente responsáveis, e o pastor não faz nada que a igreja não possa poder sustentar o missionário. O pastor, quando envia, é porque a igreja tem condição de manter, e os nossos missionários não vão para a missão para vender nada, para sobreviver. Não são mantidos pela nossa igreja e vivem integralmente 24 horas para fazer a obra de Deus. Então significa dizer que quanto mais nós investirmos, maior probabilidade dessa igreja enviar missionários. Mas não só isso, não só orar, não só contribuir, há algo que nós podemos fazer. Não é? Como é que está o culto de missões aí na sua cidade, no seu bairro, na sua congregação? Será que tem um culto de missões? Né? Se não há, quem sabe, fale com o seu pastor, pergunte a ele a possibilidade de fazer um culto de missões, de, quem sabe, uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, reunir a igreja. Você pode vir aqui, quando você vier a Recife, você pode vir na superintendência das campanhas, na Secretaria de Missões, traz um CD virgem e grava fotos, notícias sobre o campo missionário. Você mostrar lá na sua congregação como é que está a obra em Portugal, como é que está a obra na África, como é que está a obra na Argentina. Despertar a igreja para orar por esses países, por esses missionários. Então organizar um culto de missões também é uma forma de nós podermos colaborar com a obra missionária. Agora, claro, né, deixando bem claro, se não há culto de missões aí, primeiro passo é falar com o pastor, né, pedir autorização. Você pode ligar para a superintendência das campanhas, pedir uma orientação como elaborar um culto de missões e dessa forma poder envolver mais a igreja com a obra missionária. Bem, se Deus permitir, dia 27 de setembro, no último sábado desse mês, nós teremos mais 2 aulas de missões, mas não deixem de ler a Igreja Local em Missões, que é o livro do pastor Edson Queiroz, e Missões na Bíblia, do pastor Timóteo Carriker. Essa aula hoje nossa, que nós vamos postar terça-feira, está mais baseada no livro Missões na Bíblia, e a atividade que os senhores vão fazer sobre como você pode cooperar com a sua congregação com a obra missionária, vocês vão fazer baseado no livro A Igreja Local e Missões. Vamos passar a oportunidade para a Luciana, nossa mediadora. Não sei se tem perguntas. Não temos perguntas. Não temos. Agradeço a participação de todos. Tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Muito bem, vamos encerrar nossa aula hoje fazendo o que devemos fazer: orar pelos nossos missionários e, quem sabe, né, alguém que está aí do outro lado, que você está me vendo, mas eu não estou lhe vendo, mas que talvez tenha também no coração esta chama acesa pela obra missionária. Quem sabe você também pode ser missionário dessa igreja. Já ouvi testemunhos belíssimos de pessoas que estavam lá no interior, estavam lá tão distante do templo central, tão distante do pastor presidente, e Deus começou a fazer promessa. Essa pessoa ficava pensando consigo: mas Deus, eu aqui, o pastor não vai me ver. E quando ele menos espera, o telefone toca, e era o pastor presidente dizendo assim: venha a Recife que eu quero falar com o senhor. E quando ele veio, o pastor pergunta: você tem chamada missionária? Tenho, pastor. Para onde é? E aí, a partir daquele momento, o pastor falou mais especificamente sobre a missão para aquela pessoa. Amém?
Então nós vamos orar pelos missionários e quem sabe por você, se tem uma chamada no tempo Deus há de cumprir. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, quero bem dizer o teu nome, quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, nesta sala de aula. Te louvamos, Deus, pela vida de cada aluno, Senhor, dos mais diversos polos. Onde quer que eles estejam, ajuda-os, Pai, suprindo as necessidades, mandando o necessário. Abençoa, Pai, a Esteadeb, abençoa, Pai, a Teleporte, essa parceria, Pai, para que continue sendo uma bênção para esses alunos. Quero orar, Pai, pelo nosso pastor presidente e também pelos nossos missionários, pelas famílias, Senhor, que estão na Argentina, pela família do teu servo que está lá em Portugal, pelas famílias que estão lá na África, pelas famílias que estão no Peru, onde quer que eles estejam, Pai, estende as mãos, ajuda-os em tudo, para que esta obra cresça, esta obra prospere, o teu nome continue sendo glorificado. Agora, Pai, nos ajuda em tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um excelente final de semana.